Spoilers à frente. Nunca estamos muito longe daqueles que odiamos. Pela essa mesma razão, nunca estaremos verdadeiramente próximos daqueles que amamos. Os pensamentos perturbadores de um jovem inglês continuam enquanto ele navega para uma remota ilha no Atlântico Sul, onde trabalhará como meteorologista. Enquanto seus pensamentos o consomem, o capitão Axel se aproxima e acende um cigarro, dizendo que estão quase lá. Em setembro de 1914, eles finalmente chegam à ilha, onde ninguém os recebe. O homem foi enviado para substituir outro meteorologista, mas não há sinal de pessoas. O capitão Axel acompanha o jovem para procurar o meteorologista anterior e garantir que ele esteja seguro. Eles encontram um farol e batem na porta, mas ninguém responde. O jovem força a porta e encontra a única outra pessoa na ilha, Gruner, o técnico de sinalização, que os cumprimenta friamente. Quando o capitão Axel pergunta sobre o meteorologista anterior, Gruner responde que ele morreu de tifo. Gruner parece não se importar e anda nu. O capitão Axel e o jovem deixam o farol. Quando o capitão Axel se despede, o homem vagueia pela ilha. Como o meteorologista anterior, ele deve estudar a intensidade e a direção dos ventos por um ano antes de ser substituído. Ao retornar à cabine para arrumar suas coisas, ele encontra o diário do meteorologista anterior, revelando seu nome como Aldor. Dentro, ele vê esboços, uma fotografia da esposa de Aldor e até um desenho do farol com criaturas estranhas ao lado. Na manhã seguinte, ele vê pedras fazendo formatos de círculos na areia. Ele então se dirige à costa com o telescópio para começar o trabalho. Ao olhar pelo telescópio, vê Gruner nu se alongando, se preparando para um dia de ociosidade. Naquela noite, enquanto lê, ouve ruídos do lado de fora, pensando ser Gruner. Mas, no entanto, os barulhos ficam mais altos, com arranhões e rosnados. De repente, uma mão reptiliana aparece sob a porta, que ele imediatamente pisa, irritando a criatura. Então as criaturas tentam atacar o homem. Eles atacam o lugar, mas percebem que não há ninguém dentro. Quando os passos param, ele olha por um pequeno buraco na porta do piso e a criatura também olha, fazendo ele furar seu olho com uma faca. Com medo, ele se tranca no subterrâneo durante toda a noite. No dia seguinte, ele chama Gruner, pedindo para entrar no farol, mas Gruner recusa. Determinado a lutar, ele volta para casa e passa o dia todo reforçando a casa e depois fica com uma espingarda que encontrou na mão. O homem se sente pronto para enfrentar os monstros desconhecidos. A noite chega e várias criaturas começam a aparecer das trevas, aproximando-se lentamente da cabana. Ele se prepara e atira neles um por um. Mas então, ele não tem escolha a não ser iniciar um fogo, pois são muitos para lidar. O fogo os faz fugir, mas também queima boa parte da cabana. Ele foge de sua casa em chamas. Felizmente a chuva apaga o fogo antes que a cabana queime completamente. No dia seguinte, ele vê Gruner saindo do farol e discretamente o segue até as rochas. Quando está prestes a encontrar Gruner, uma criatura marinha azul, então ele o ataca e aponta sua arma para ela. Gruner impede que ele atire, mostrando que ela está vulnerável. O jovem aproveita para oferecer suprimentos a Gruner em troca de abrigo. Gruner então chama o homem de amigo para que a criatura o reconheça como tal. Mais tarde, eles se dirigem à cabana para pegar seus suprimentos. Ele percebe que o meteorologista anterior não morreu de tifo, mas das criaturas marinhas. No entanto, Gruner diz que precisam voltar ao farol antes do pôr do sol, pois as criaturas podem atacar eles. Eles carregam os suprimentos até o farol e, após uma longa caminhada, eles descansam. Na manhã seguinte, são acordados pela criatura fêmea lambendo sua mão, tentando curar suas queimaduras. Acontece que ele estava dormindo e tomou um susto ao acordar. Ele então encontra Gruner e faz um inventário da munição, explicando que a criatura, que ele chama de Azul, é como um cachorro que não abandona seu mestre, não importa quão cruel ele seja. O jovem olha para a criatura, fascinado por sua existência, dando-lhe a impressão de que ela é diferente das outras. Mas, no entanto, Gruner o alerta para não confiar totalmente nela, acreditando que a sua personalidade silenciosa e calma esconde alguma intenção maligna. Gruner então mostra mais do farol ao jovem e o leva até em cima. O jovem pergunta por que Gruner escolheu ficar na ilha quando teve a oportunidade de partir quando ele chegou. Gruner diz que nunca mais voltará ao mundo civilizado agora que é mestre de seu próprio destino. Ainda assim, o jovem diz a Gruner que embarcará quando vir o próximo navio, ao que Gruner deseja boa sorte. Mais tarde, o jovem pensa como alguns dias de isolamento recentemente o mudaram. Enquanto arruma suas coisas, é surpreendido pela presença da criatura, mas ainda assim a observa enquanto ela come uma vela. Enquanto tenta explicar a ela o uso de uma vela, Gruner o chama, mandando trazer sua espingarda. Naquela noite, o jovem observa Gruner se preparar para o ataque. O homem mais velho instrui sobre o que fazer e dispara a pistola de sinalização, sinalizando o início do ataque. Por outro lado, enquanto a criatura lamenta para o céu, uma multidão de criaturas marinhas avança em direção a eles, e Gruner começa a atirar. No entanto, o jovem se sente cansado enquanto permanece em sua posição e lentamente se recua até dormir. Gruner é deixado sozinho lutando contra um enxame de monstros marinhos. No dia seguinte, Gruner
Gruner está enfurecido com a ineficácia do jovem, mandando buscar água. O jovem então pega a água e, quando volta, ouve batidas e lamentos no quarto de Gruner. Para sua surpresa, vê Gruner se envolvendo sexualmente com a criatura marinha. Mais tarde naquele dia, Gruner e o jovem almoçam em um silêncio constrangedor. O jovem não consegue confrontá-lo, sentindo-se culpado e desconfortável ao mesmo tempo. No entanto, Gruner quebra a tensão batendo na mesa, dizendo ao jovem que ele tem apenas mais uma chance. Naquela noite, Gruner chama a atenção das criaturas usando a pistola de sinalização. Quando os monstros aparecem, o jovem fica novamente assustado, fazendo com que Gruner o tranque do lado de fora na varanda, deixando para se defender sozinho contra os monstros. Apesar de ouvir tiros e os apelos do jovem do lado de fora, Gruner adormece. Quando o sol nasce, Gruner fica surpreso ao ver ele vivo, coberto de sangue e olhando fixamente para ele. Meses se passam, e os dois homens entram em uma rotina quando as criaturas atacam várias noites seguidas, forçando-os a passar a noite acordados. Os dias são sempre os mesmos, as noites ficam mais longas e apenas a natureza os mantém sãos. Eles conseguem coexistir onde a tarefa diária do jovem é buscar água, enquanto Gruner mantém as armas. Um dia, o jovem especula que as criaturas estão retornando ao farol para recuperar a criatura marinha fêmea. No entanto, ele ainda se pergunta por que ela permite que sua espécie seja morta e por que não atacam em algumas noites. Gruner não se importa com o motivo pelo qual as criaturas vêm e planeja exterminá-las todas. Mais tarde, o jovem visita sua antiga cabana para recuperar alguns de seus pertences, apenas para descobrir como ele mudou sua aparência ao se olhar no espelho. Ele aparou a barba, na esperança de recuperar um pouco do seu antigo eu. No caminho de volta ao farol, ele se depara com um esqueleto de baleia e pega um pedaço de osso. Ainda assim, não há ataques naquela noite, fazendo-o acreditar que os intervalos entre as lutas são frequentemente piores do que as batalhas em si. Eles aproveitam para se preparar para o próximo ataque. Enquanto o jovem anda, vê a criatura e se aproxima dela pela primeira vez. Ao tocar sua pele fria, ele começa a gostar do ser estranho e a chama de Aneris, enquanto Gruner a usa para seus próprios fins, como serva e escrava sexual. Uma noite, Gruner convida o jovem para jogar xadrez. Enquanto joga, o jovem compartilha suas observações e hipóteses sobre a existência das criaturas marinhas. No entanto, Gruner pede que ele cale a boca e jogue, incentivando o jovem a fazer um checkmate. Gruner então pega sua arma e aponta na direção do jovem ao perceber uma criatura atrás dele. Acontece que os monstros marinhos já estão atacando. Eles correm para a parte superior do farol enquanto mais e mais monstros chegam. Eles lutam com suas espingardas, cada vez aparecem mais criaturas, e ficam desesperados pois o ataque foi muito repentino. Ainda assim, decidem subir até a lanterna, onde lá ilumina tudo. Infelizmente, Gruner é gravemente mordido no pé enquanto foge para o andar superior. Depois de se trancarem na lanterna, passam a noite lá enquanto as criaturas tentam alcançá-los através da divisão de vidro. Pensando que esse é seu fim, Gruner canta uma canção de amor trágica até o sol nascer e os monstros irem embora. Naquela manhã, Aneris cuida do ferimento de Gruner, lambendo seu pé. Eles não podem sobreviver a outra guerra, pois estão ficando sem suprimentos, munição e vontade. Mais tarde naquele dia, o jovem percebe um navio à distância enquanto vagueia. Ele imediatamente corre para dentro para pegar a pistola de sinalização. Com medo de não ter ninguém, Gruner impede o jovem de atirar, imobilizando-o no chão. Aneris tenta proteger o jovem, o que enfurece Gruner, fazendo sair com a pistola de sinalização. Sentindo-se frustrado, o jovem grita com Gruner, dizendo que ele tem medo de ser deixado para trás e lutar sozinho. Pouco depois, o jovem encontra uma maneira de se comunicar com Aneris, mostrando-lhe um barco que ele esculpiu com o osso, na esperança de que ela entendesse. Aneris então o leva a um barco a remo abandonado na praia, longe do farol. No farol, o jovem conta a Gruner sobre o barco, mas Gruner diz que já sabe sobre ele, informando de que um homem português o usou para escapar de um naufrágio, mas as criaturas o mataram. Ele também afirma que a carga do navio contém dinamite, mas supõe que todos estejam encharcados. Enquanto isso, o jovem está interessado em mergulhar no naufrágio com traje de mergulho, mas Gruner desaprova, dizendo que o que ele está propondo é uma missão suicida. Uma tarde, o jovem pinta o barco a remo, na esperança de fazê-lo funcionar. Ele então ouve um uivo à distância, apenas para encontrar Aneris desfrutando de um mergulho nas proximidades. Enquanto tira a roupa, ele lentamente se aproxima dela como se fosse beijá-la. Gruner está observando os dois lá do farol. Enquanto o jovem está lendo um livro, Gruner lhe entrega um traje de mergulho e muda de ideia após testemunhar o que eles fizeram na piscina, secretamente esperando que o jovem morra na tentativa, por ciúmes. No dia seguinte, eles remam até o naufrágio usando o barco. O jovem explica que um puxão de corda é sua única maneira de se comunicar enquanto o jovem está debaixo d'água, dizendo a Gruner que ele puxará a corda 3 vezes se precisar de ar. Ele então veste um antigo traje de mergulho procurando as caixas de dinamite, enquanto Gruner controla a corda do barco. Debaixo d'água,
o jovem encontra o container e imediatamente os conecta. Após conectar várias pequenas caixas, o jovem encontra uma criatura marinha infantil espiando através de seu traje, fazendo-o cair. Ele puxa a corda e começa a entrar em pânico enquanto mais criaturas o cercam. Gruner apenas observa a corda, prestes a abandonar o jovem. No entanto, o jovem se liberta do traje e nada até o barco, onde Gruner imediatamente o ajuda a subir. Quando retornam, verificam a caixa e descobrem que apenas uma das caixas contém explosivos secos o suficiente para usar. O jovem e Gruner elaboram um plano para atrair o maior número possível de criaturas para o farol antes de detonarem a dinamite, na esperança de assustá-las. No entanto, naquela noite, ninguém ataca. 3 semanas se passam num piscar de olhos e Gruner está ficando impaciente enquanto espera pelo grande ataque. O jovem encontra Gruner congelando lá fora, ainda esperando desesperadamente pelas criaturas. O jovem pede para ele entrar e desarmar o detonador por um tempo. Naquela noite, o jovem deixa a porta aberta enquanto observa. Gruner se posiciona em um ponto alto, preparando-se para detonar a dinamite. Eles esperam por horas e parece que não vão ser atacados. Seguindo a especulação do jovem, Gruner arrasta Neris para perto dele, forçando-a a lamentar, supondo que isso atrairia as criaturas. Enquanto isso, uma criatura marinha ataca o jovem na porta principal. Ele consegue se afastar, mas mais criaturas estão chegando. Ele corre para o andar superior, informando Gruner que elas já estão dentro do farol. As criaturas atacam, mas Gruner não consegue detonar os explosivos, fazendo com que o jovem corra até o topo do farol e reconecte o detonador. Uma explosão ocorre, matando muitas criaturas marinhas. Sentindo-se insatisfeito, Gruner vai para um segundo conjunto de explosivos mais perto do farol, nocauteando o jovem e a si mesmo. Quando o jovem acorda no dia seguinte, ele imediatamente procura por Gruner e o acorda. O jovem fica aliviado quando Gruner se mexe e começa a cantar uma música, que ele acompanha desta vez. Enquanto isso, há um caos massivo ao redor do farol. Gruner usa uma lança para acabar com os feridos na praia. Depois de ver uma das criaturas mortas usando um colar, o jovem acredita que a espécie é mais civilizada do que Gruner a retrata. Gruner pega o pingente e o joga no mar, sentindo-se enfurecido. Mais tarde naquela noite, enquanto esperam pelo próximo ataque, o jovem ouve a Neris e várias outras criaturas lamentando a perda de sua espécie. Gruner se aproxima dele e explica que resgatou a Neris quando era um bebê, preso em uma rede anos atrás, acreditando que ela lhe deve a vida. A Neris desaparece, mas Gruner garante que ela voltará, como sempre faz. O jovem parece se arrepender do que fizeram, mas Gruner permanece frio e sem remorso em relação à morte das criaturas. Uma manhã, o jovem vai até as pedras na areia e coloca o barco esculpido no meio, na esperança de ser resgatado. Por outro lado, Gruner ainda está se preparando para uma explosão para continuar assustando as feras, mas ainda não há ataque naquela noite. Uma vez, enquanto o jovem conserta a bagunça de Gruner enquanto o velho dorme, ele descobre uma foto de casamento de Gruner com as palavras amor, amor, amor escritas no verso. Ele reconhece que a mulher na imagem é a mesma do diário, percebendo que Gruner é o antigo oficial meteorológico e que Gruner não está totalmente desprovido de compaixão humana. Como resultado, o jovem apaga sua contagem de dias ao entender que tudo é esquecido, incluindo a própria razão de sua visita ao trabalho. Não há trabalho feito além de permanecer vivo. O jovem então vai para a praia remover o barco esculpido quando vê uma criatura marinha criança se aproximando repentinamente. Atrás da criança está a Neris, que parece mais confiante e ousada junto com suas tropas. O jovem percebe que eles querem uma trégua, mas Gruner não quer e só deseja Neris de volta, mas ela recusa. De repente, Gruner dispara uma sinalização contra a criança, atingindo-o fatalmente no peito. A Neris olha para o jovem com dúvida e decepção, deixando-o sozinho. Enquanto Gruner continua atirando neles, o jovem o persegue e, após uma luta, o joga no chão e apunhala sua perna. Enfurecido, Gruner se levanta, ganha vantagem e tenta matá-lo com um machado, mas o jovem o chama pelo nome verdadeiro, dizendo que ele não é um assassino. Gruner faz uma pausa, solta o machado e murmura amor, 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 como se o homem recuperasse seu antigo eu. Ele sai e olha para a noite estrelada, onde as criaturas marinhas o massacram. Alguns meses depois, o próximo navio chega para trazer o substituto do jovem. O capitão erroneamente o chama de Gruner ao testemunhar em um estado chocante de existência, o que ele não se preocupa em corrigir. Gruner deixa o jovem com um legado inabalável de ocupar seu lugar. O jovem assume seu papel, pensando que essa é a peça que ele estava procurando. O novo Gruner fica na varanda, olhando para o barco enquanto a Neris corre para o mar, onde nada livremente. De um inferno para outro, o jovem encontrou a salvação. Uma guerra mundial sinalizaria o fim da humanidade como a conhecemos. Inscreva-se para assistir a mais vídeos como este, ative as notificações e deixe um like, isso realmente ajuda o canal. Obrigado por assistir.